Um novo lote de vacinas pediátricas chega ao Brasil contra a Covid-19. Você vai ver também. Os Ministérios do Trabalho, Previdência, da Educação e do Desenvolvimento Regional sofrem grandes cortes no orçamento 2022. Os preços dos materiais escolares tiveram alta de mais de 1000%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aponta que neste ano a inflação deve continuar a subir. Para você que está procurando emprego, vamos falar das vagas disponíveis no site da SIC. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Continua muito quente em todo o sul catarinense. O Brasil recebeu o terceiro lote de vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. A remessa com mais de 1.800.000 doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Com esse lote, a Pfizer chegou a um total de 4.300.000 doses pediátricas entregues ao Brasil em janeiro. Os primeiros envios aconteceram nos dias 13 e 16, com 1.200.000 doses em cada um. Essa nova remessa de vacinas estava prevista para chegar apenas na quinta-feira, mas foi antecipada. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 20 milhões e meio de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, que devem ser contempladas pela vacinação. O acordo entre o governo federal e a farmacêutica prevê um total de 100 milhões de doses ao Brasil ao longo de 2022. O Ministério da Saúde ainda tem a opção de aumentar o número de doses previstas em até 50 milhões de vacinas adicionais, elevando o número total para, então, 150 milhões de doses neste ano. Em outubro de 2021, a Pfizer informou que a vacina é segura e mais de 90,7% eficaz na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos. O estudo acompanhou 2.268 crianças nessa faixa etária que receberam 2 doses do imunizante com 3 semanas de intervalo. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento do país para este ano. Segundo o que foi publicado no Diário Oficial da União, os Ministérios do Trabalho, Previdência, da Educação e do Desenvolvimento Regional foram os que mais tiveram maior volume de cortes para ajustes de contas. A tesourada no Ministério do Trabalho e Previdência, recriado no ano passado para dar uma pasta ao escudeiro Onyx Lorenzoni, chegou a R$1 bilhão, praticamente um terço dos 3.184 bilhões vetados pelo presidente, e o órgão mais atingido foi o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com R$988 milhões em cortes orçamentários. Na educação, os cortes somaram pouco mais de R$800 milhões e foram desde o apoio para o desenvolvimento da educação básica em âmbito nacional, incluindo a aquisição de veículos escolares, até para o fomento de pesquisa, extensão e inovação das instituições de ensino de educação profissional e tecnológica e para a reestruturação e modernização das instituições de ensino superior. Praticamente metade desse montante foram contingenciados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apenas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, responsável por realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve corte de quase R$25 milhões. Já a Universidade de Brasília teve enxugamento de R$4.3 milhões em despesas. No Ministério do Desenvolvimento Regional, a tesourada ficou perto de R$460 milhões, incluindo R$122 milhões para a implantação do projeto Sul Fronteira em Mato Grosso do Sul. Os cortes vão desde o apoio a projetos de desenvolvimento sustentável no Amazonas até a construção de adutoras em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia.
O Ministério da Cidadania, com cortes de pouco mais de 260 milhões de reais, sacrificou áreas assistenciais, como a distribuição de alimentos da agricultura familiar para a promoção da segurança alimentar, a estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social e os benefícios de prestação continuada, além do apoio ao esporte. O Ministério da Economia, que já havia sido alvo de um corte de 50% em suas verbas durante a votação no Congresso, foi poupado de novas reduções de recursos. A pasta de Paulo Guedes teve um veto de apenas R$ 85.900. Nos próximos meses, a economia deve precisar de uma recomposição de recursos para se manter em funcionamento. Os técnicos estimam a necessidade de 5 bilhões de reais. Sem novos créditos, a pasta pode parar já no primeiro semestre. E agora vamos falar da volta às aulas. Os preços de materiais escolares tiveram alta de quase 1000%. Os PROCONs de todo o país registram aumentos abusivos e recomendam aos pais: pesquisem muito antes de comprar. As aulas devem ser retomadas em fevereiro em ao menos 17 estados brasileiros. Com isso, as escolas já estão enviando as listas de materiais para o ano letivo e os pais preparando o bolso para comprar. Nesse ano, os preços dos itens básicos aumentaram e muito e os PROCONs de todo o país entraram em alerta. Segundo as Procuradorias de Proteção e Defesa do Consumidor, alguns produtos tiveram variações de 1000% nos preços finais. As fiscalizações vêm acontecendo na maior parte do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu diversas denúncias de pais irresponsáveis. O PROCON local e o do Paraná verificaram aumentos abusivos nos valores dos itens escolares e as grandes variações entre papelarias, livrarias e lojas online. Itens básicos da lista escolar, como caderno, lápis, borracha, apontador, caneta, lápis de cor e tesoura, foram encontrados com diferença em mais de 1000%. No Rio de Janeiro, a pesquisa incluiu 415 produtos na lista de materiais escolares. O PROCON Fluminense identificou no estado variações de 297%. Já em São Paulo, os materiais tiveram um aumento de até 381%. Em Pernambuco e na Paraíba, a alta foi de 300% e no Mato Grosso do Sul foram identificados preços 754% mais caros. Para os fiscais do PROCON, essa diferença de preços reforça a regra básica para qualquer consumidor: pesquisar antes de comprar. A seguir, com menos dinheiro em caixa, governos terão que se adequar ao novo orçamento da União. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, aponta que neste ano de 2022 a inflação deve continuar a subir. Antes previsto em 5,09%, o índice de preços agora foi a 5,15%. A meta do Banco Central para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo é de 3,5%. As estimativas indicam que pelo segundo ano seguido a inflação ficará acima da meta. Em 2021, a inflação terminou o ano aos 10,06%. O teto da meta era 5,25%. Já para o PIB de 2022, a estimativa é de 0,29%. O percentual está bem abaixo da expectativa de crescimento do Ministério da Economia, que prevê alta do PIB de 2,1% neste ano. O mercado também continua prevendo uma taxa de juros alta para o Brasil em 2022. A taxa básica de juros, Selic, deve ficar em 11,75%. Com esse cenário, a taxa de câmbio deve ficar em torno de R$ 5,60 neste ano. O orçamento federal para este ano foi sancionado. As áreas como saúde e educação vão ter menos recursos disponíveis em 2021, como você viu no primeiro bloco, o que impõe enormes desafios para a gestão pública deste ano.
Uma possível terceira onda da Covid no Brasil, provocada pelo avanço da variante Ômicron e o aumento de casos de gripe no país, tem abarrotado hospitais e acende um alerta para a situação da saúde pública. O infectologista Emerson Guz explica, no entanto, que a previsão orçamentária justifica-se pelo conhecimento adquirido e pela estrutura já montada após o pico da crise sanitária, e que isso não deve provocar maiores preocupações, ainda que os casos de Covid estejam em crescimento. Mesmo com o aumento na taxa de transmissão e com os novos casos surgindo a cada dia, aquele cenário de guerra visto anteriormente, com hospitais de campanha sendo montados, pessoas sendo mobilizadas para atender na linha de frente, ou mesmo recursos sendo destinados especificamente para o enfrentamento, isso provavelmente não ocorrerá novamente. Temos um conhecimento científico diferenciado, já conhecemos mais a doença. A vacinação tem progredido de uma forma satisfatória. O interessante é que esses recursos direcionados para a vacinação e para o atendimento básico, ele será bem utilizado. Hoje as pessoas estão procurando os postos de saúde com quadro de síndrome gripal e a internação hospitalar ela não tem aumentado na mesma proporção. Mesmo assim é necessário manter, sim, leitos especializados de retaguarda, caso haja necessidade de ser ocupados. A taxa de ocupação de UTIs ainda está abaixo do nível crítico, mas é necessário que as autoridades sanitárias acompanhem esses números e tomem as medidas necessárias caso eles demonstrem um descontrole da pandemia. O médico considera ainda que o aprendizado da comunidade científica e dos gestores com o que já vivemos até agora prepara melhor a gestão pública para enfrentar a pandemia em 2022. Os desafios também são muitos na área da educação. Os anos de 2020 e 2021 foram, sem dúvida, os anos mais desafiadores da história da educação básica, né? A gente nunca tinha vivido períodos tão longos de fechamento de escolas. O Brasil foi o país do mundo que ficou mais tempo com as escolas fechadas, uma pesquisa já feita pelo CDE, né? Então, assim, foram anos muito desafiadores. Acho que 2022 traz essa tônica de reconstrução dos sistemas educacionais, né? A gente precisa reconstruir a educação depois desse baque, desse choque que foi a pandemia e o fechamento das escolas, e para isso a gente precisa olhar tanto para uma agenda de curto prazo, só que eu não posso perder de vista que as reformas estruturantes também são fundamentais. Em uma agenda técnica, o movimento Todos pela Educação elenca os principais desafios da gestão pública em 2022 para o setor da educação e apresenta uma série de propostas de curto e longo prazo para enfrentar estes desafios. Um dos maiores problemas mencionados é a lacuna social criada pela pandemia. O documento revela que antes da crise sanitária, os níveis de aprendizagem e outros índices vinham melhorando. Mas com escolas fechadas e o ensino remoto, a desigualdade social se agravou. Se eu pegar um estudante do quinto ano do ensino fundamental, um estudante de nível socioeconômico alto, 90% deles têm aprendizagem adequada em matemática, 90%. Se eu for comparar com um estudante de nível socioeconômico baixo, um estudante mais pobre, 26% tem nível de aprendizagem adequada. Ou seja, em média, um estudante brasileiro mais rico aprende 3 vezes mais matemática que um estudante brasileiro mais pobre, o que é um super problema, né? Então, a gente tem muita desigualdade na aprendizagem, a gente já tinha isso, e isso foi aprofundado por conta da pandemia, porque o que aconteceu? Na pandemia, beleza, todo mundo foi prejudicado, né, por conta do ensino remoto, das dificuldades, mas esse aluno mais rico, que 90% aprendia de forma adequada a matemática, ele tinha um lugar para estudar, ele teve mais acesso ao ensino remoto, ele teve acesso às ferramentas, né, então tinha um computador, tinha uma conectividade, então ele foi prejudicado, mas em menor proporção. Agora, o estudante mais vulnerável, aquele que já aprendia muito pouco, ele foi basicamente ainda mais excluído do processo de ensino-aprendizagem, porque nem o ensino remoto nem chegou para ele. Então, essa disparidade, essa diferença que já existia na educação brasileira, ela foi aumentada. Então, esse vai ser um dos grandes legados da pandemia, o aumento das desigualdades educacionais. E o que tem que ser feito, né? A pergunta que você traz. Principalmente, a gente trabalhar com 2 premissas.
A primeira é a gente correr atrás do tempo perdido. Então, a gente precisa reconhecer que a gente perdeu muito com o ensino remoto. Então, a gente precisa garantir que as crianças passem mais tempo nas escolas, fazer mais programas de reforço e recuperação, aumentar o número de escolas de tempo integral. Então, para recuperar o tempo perdido, eu preciso que as crianças passem mais tempo na escola. E uma segunda premissa é não deixar ninguém para trás. Então, eu preciso entender que os impactos da pandemia foram diferentes para cada um dos alunos. Alguns alunos foram mais prejudicados. E esses alunos vão precisar de mais atenção do poder público, porque senão eles vão ser alunos que já realmente foram marcados na sua trajetória escolar por esse evento da pandemia, né? O coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação diz ainda que o Ministério da Educação deveria ser mais presente e coordenar estratégias junto às prefeituras e governos para garantir melhores índices de aprendizagem. O valor aprovado pelo Congresso Federal para o orçamento da educação em 2022 é de 113 bilhões de reais. Este outro especialista diz que o país possui graves deficiências no sistema de educação. Para ele, além de recursos, o Brasil precisa aprimorar a dinâmica e a gestão para conquistar melhores resultados. O Brasil, no âmbito federal, vai investir nesse ano de 2022 mais de 110 bilhões de reais. É muito dinheiro quando a gente olha para o número de alunos e quando a gente olha a realidade das pequenas cidades no Brasil. Nós não precisamos só de dinheiro, nós precisamos de pessoas treinadas, de capacidade e principalmente de responsabilidade. Responsabilidade do gestor público, de todo mundo, para entender que o objetivo é bem formar as pessoas. A escola e a universidade precisam olhar para a qualidade desses alunos que elas apresentam. Então, se eu tenho uma escola de ensino fundamental, ela vai entregar, seja para o ensino médio, um aluno com um determinado padrão de qualidade daquela escola. Então, nós precisamos entender o verdadeiro objetivo, que é bem formar as pessoas no nível adequado. Então, não poderia ter, por exemplo, pessoas que saem do ensino fundamental sem saber ler, saber escrever adequadamente, sem saber o básico de matemática. Infelizmente, acontece isso até mesmo na saída lá do ensino médio. Então, nós temos a entrada no ensino médio por conta da saída desse ensino fundamental e as pessoas não resolvem esse problema no ensino médio. Em alguns casos, até mesmo no ensino superior, nós temos uma entrega de profissionais para a sociedade que não são bem formados. O ensino superior ele deve entregar profissionais bem formados para a sociedade, capazes de resolver problemas complexos, ou seja, problemas que não se articulam com conhecimento raso, e sim com conhecimento aprofundado, porque é isso que a sociedade precisa, de pessoas com uma capacidade intelectual para resolver os problemas complexos da sociedade. O Brasil deve enfrentar ainda desafios sociais. Segundo o IBGE, o país tem mais de 13 milhões de desempregados e cerca de 5 milhões de desalentados, pessoas que simplesmente desistiram ou não têm condições de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Auxílios sociais e programas de fomento ao emprego podem ajudar a recompor a economia e a dignidade dessas pessoas. Além disso, investimentos na área da infraestrutura também podem ajudar na geração de empregos e demandam atenção especial da gestão pública, pois o mundo requer ações mais sustentáveis e transportes de menor impacto ambiental. Os investimentos em infraestrutura caíram, mas esta é uma tendência que vem de alguns anos, agravada pela devolução das concessões de serviços públicos e parcerias público-privadas, principalmente pela falta de segurança jurídica e de uma forma de seguro para atender às oscilações de demanda. Uma outra modificação que poderia ser feita é que o valor das outorgas, ao invés de irem para os caixas dos governos tapar buracos nos orçamentos, sejam depositados para serem utilizados na implantação dos serviços concedidos ou autorizados. Os principais desafios para o governo federal no que diz respeito à infraestrutura em 2022 serão implantar ou viabilizar por suas ações ou por concessões e autorizações a infraestrutura de transportes de passageiros de cargas, são rodovias, ferrovias, portos, mobilidade urbana, infraestrutura de saneamento, de habitação, energia elétrica. Tudo isso com a redução da emissão de carbono, que implicará principalmente na troca dos derivados de petróleo por energia elétrica. Mais importante é que essa infraestrutura pode gerar empregos e movimentar a economia.
A seguir, vamos conferir as vagas de emprego que estão disponíveis na região. E para você que está procurando emprego, essa é uma oportunidade de conferir as vagas disponíveis no site da SIC. Uma vaga de auxiliar financeiro, 2 vagas de analista de faturamento, 1 vaga de representante de marketing, 1 vaga de orçamentista, 1 vaga de mecânico de linha pesada, 1 vaga de vendedor interno, 1 vaga de estoquista, 1 vaga de auxiliar de RH, 1 vaga de marketing, 1 vaga de atendente de locação, 1 vaga de auxiliar de compras, 1 vaga de logística, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de eletricista industrial, 2 vagas de mecânico automotivo, 1 vaga de auxiliar de logística, 7 vagas de vendas internas, 3 vagas de técnico de informática, 2 vagas de auxiliar de produção em metalúrgica, 2 vagas de auxiliar de cozinha, 1 vaga de contador. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. E agora vamos dar um giro de informações pela nossa região. A Associação Beneficente Abadeus promove no dia 5 de fevereiro um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal. O evento acontece das 9 da manhã às 5 da tarde na sede da instituição, localizada no bairro Cristo Redentor, em Criciúma. Ao todo, serão mais de 700 itens à venda, desde brinquedos a aparelhos eletrônicos. Os recursos que forem arrecadados serão utilizados para a reforma do Centro de Educação Profissional da Abadeus. A proposta é adequar os laboratórios e proporcionar um atendimento e aprendizagem ainda melhor aos alunos. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do mutirão de castração itinerante de Forca e Linha. Ele é gratuito com a unidade móvel da Rotavet. A primeira edição de 2022 tem vagas limitadas e será realizada no dia 29 de janeiro, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, próximo ao Centro Comunitário do bairro Santa Cruz. Em 2021, foram mais de 500 animais castrados. A estimativa para este ano é castrar mais de 1.000 animais. As inscrições podem ser realizadas na Unidade Básica de Saúde. Mais informações podem ser obtidas na Fundaf pelo contato 3463-3039. O governo municipal de Içara entregou a ordem de serviço para a construção da passagem subterrânea de pedestres na SC 445, região próxima à empresa Librelato. A obra é uma necessidade muito antiga, tanto para pedestres quanto para motoristas que passam pelo trecho, pois a travessia cria longas filas para veículos e gera riscos à integridade física dos pedestres. A primeira etapa da obra é a contratação das aduelas, que serão usadas para a passagem dos pedestres. A instalação delas irá ocorrer em 2 etapas, ou seja, cada uma fechando apenas metade da rodovia e iniciando apenas após o carnaval. A obra irá custar aos cofres do município R$ 234 mil e será realizada pela empresa Budin Bortolim Terraplanagem Limitada de Içara. Ela será realizada sob autorização do governo do estado. Os pais e responsáveis terão mais um período para fazer a matrícula dos estudantes na rede estadual para o ano letivo de 2022. Começa nesta quarta-feira o 2º período de pré-matrículas online de novos estudantes ou alunos que estão mudando de unidade de ensino. O processo é feito de forma virtual pela plataforma Matrícula Online. O sistema abre às 8 horas da manhã de quarta e segue disponível até às 23 horas e 59 minutos de sexta-feira, dia 28. As vagas disponíveis são remanescentes do primeiro período de matrículas, realizado em dezembro de 2021. Para efetivar a matrícula do estudante, é necessário entregar a documentação exigida na escola.
Os atendimentos eletivos realizados nas unidades básicas de saúde de Criciúma estão suspensos desde ontem. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde devido ao aumento de casos de Covid-19 no município. Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão mantidos, bem como assistência às gestantes, puérperas, crianças e aos crônicos descompensados. Também serão mantidas nas unidades os procedimentos de enfermagem, dispensa de medicação e vacinação. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.